Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o meu trabalho, já bate um papo comigo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse aqui é canal pra gente bater papo, pra gente conversar mesmo, aqui não tem narração. Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Você tem que cuidar da sua segurança porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu no ano de 1999, numa cidade aqui no sul da França, perto de Lyon, numa cidade chamada Bourg-en-Bresse, e é o caso da Jamila Benkassem. No dia 26 de fevereiro de 1999, nessa cidade de Bourg-en-Bresse, a Madame Maya, ela ligou pro bombeiro dizendo que ela estava tentando conversar com um amigo a tarde inteira, ligava, ninguém respondia, mandava mensagem. Alguns dias ela tentou conversar com ele, foi até a casa dele e nada, e ela estava muito preocupada. O nome desse moço era Jacques Brunet, ele tinha 50 anos e morava sozinho. Por ele morar sozinho, essa amiga ficou assim preocupada e ligou pro bombeiro dessa cidade para eles irem até a casa do Jacques. Foi o que os bombeiros fizeram, anotaram todas as informações e foram até a casa desse senhor. Chegando lá, os bombeiros chamaram, bateram, apertaram a campainha e ninguém respondia. Eles, sabendo que a pessoa estava sozinha em casa, eles decidiram entrar de força. Quando eles entraram na casa, de cara, eles sentiram um cheiro de queimado. Isso era bem estranho. Chamaram o Jacques, ele não respondia. A polícia viu que estava tudo escuro, isso era no finalzinho da tarde, 19 horas, 18 horas, e aqui em fevereiro é um tempo de inverno, então já estava tudo escuro. A polícia foi entrando, estava escuro, eles pegaram uma lanterna e logo de cara eles perceberam que um incêndio tinha acontecido no local. A sala estava queimada, os corredores. Quando eles chegaram no quarto, eles viram sim que tinha uma pessoa no chão, em cima de um colchão, que estava todo carbonizada. Eles identificaram ali que era assim um homem, e é claro que logo os bombeiros chamaram a polícia para eles estar fazendo um constato ali, vendo o que tinha acontecido. Todo mundo ficou de cara ciente que era um incêndio acidental, porque não tinha nada, ele estava sozinho e era muito triste isso que tinha acontecido. Quando os bombeiros saíram da casa, eles encontraram a Madame Maya, que estava na calçada, ela vendo todo aquele movimento de polícia, bombeira chegou no local, não entrou na casa, ficou muito preocupada. E a polícia e os bombeiros contaram para essa moça, essa senhora, que infelizmente o amigo dela, o Jacques, ele sim tinha perdido a vida nesse incêndio acidental. Ela ficou totalmente triste, começou a chorar e foi nessa hora que a polícia descobriu que eles não eram somente amigos. A Madame Maya, ela era namoradinha do Jacques, ela ficou extremamente abalada e muito triste. Mas ela contou para a polícia, para os bombeiros na hora, que o Jacques, ele tinha o hábito de ler na cama e para ler ele colocava uma vela do lado. Então talvez ele tenha pego no sono, a vela caiu e aconteceu esse acidente com a vela e causou todo esse incêndio. O Jacques, ele era um veterinário bem conhecido da cidade. Então, alguns dias depois, todo mundo ali se reuniu e fizeram o enterro dele. Sim, tinha sido um incêndio acidental. 2 semanas depois, a ex-mulher do Jacques, ela resolveu dar entrada no seguro de vida dele. Sim, ele tinha uma família antes. Ele tinha mulher, tinha alguns filhos. E essa ex-mulher, sabendo desse seguro de vida, decidiu dar entrada. Quando ela começou a fazer toda a papelada, um expert para pagar essa bolada para a família, ele decidiu fazer umas análises mais corretas ali que a polícia não tinha feito. Ele conseguiu uma autorização com a polícia para estar indo até a casa, porque ele achou essa história de incêndio acidental meio estranha. Como ele conhecia aqui que às vezes tem gente que frauda o seguro dessa maneira, ele queria ir até a casa para ter certeza que tinha sido acidental. E esse cara, como tinha muita experiência, logo que ele entrou no quarto, ele viu que tinha umas manchas brancas no chão, na parede, e ele decidiu analisar e de cara ele viu que era sim gasolina. Então alguém tinha colocado gasolina no quarto para acontecer o fogaréu todo, não tinha sido acidental. Todo o material foi coletado e então a polícia resolveu, investigar um pouco mais. Ficou claro para todo mundo que sim, era gasolina, então alguém tinha colocado fogo no quarto ou o Jacques tinha colocado fogo no quarto para estar perdendo a própria vida, até então ninguém entendia. Os dias foram passando e essa ex-esposa, ela começou a ficar com a pulga atrás da orelha, porque ela viu que todas as contas do Jacques estavam vazias, todas as economias que ele tinha, estava tudo vazio, não tinha mais nada. Então, quem que pegou o dinheiro dele? Por que pegaram o dinheiro dele? Foi aí que uma investigação começou mais certa e eles decidiram exumar o corpo do Jacques para estar fazendo mais análises aí. Depois de fazer todas as análises no corpo do Jacques, ficou claro que quando o incêndio começou, ele já estava sem vida, porque não tinha
traço nenhum de fumaça no pulmão do Jacques. E a polícia analisou, fez várias análises com sangue, fígado. Eles viram que ele tinha doses altíssimas de antidepressivo no corpo dele. Então, essa sim seria a causa da morte. Ele teria sido envenenado com antidepressivo, com remédio. A investigação continuou. Passou alguns dias, a ex-esposa do Jacques, ela recebeu uma carta de uma amante do Jacques, não tinha o nome dela, nada, só que nessa carta estava dizendo assim: por favor, não culpe a Madame Maillard, o nome dela era Miriam Maillard, não culpe a Madame Maillard pelo roubo do dinheiro ou pelo que aconteceu com o Jacques. Eu conheço a Madame Maillard, ela é uma pessoa muito simples e boa, ela estava com o seu marido, ela era a namorada atual dele, ela não tem nada a ver com isso, não pense nisso, por favor. Essa ex-esposa achou muito estranho. Peraí, eu tô recebendo uma carta de uma amante falando da namorada atual do meu marido. Que é isso? Tá muito estranho. Uma amante defendendo a namorada dela, entregou a carta para a polícia. E foi nessa hora que a polícia começou a se interessar por essa Madame Maillard, a namorada atual do Jacques e a pessoa que ligou para os bombeiros para estar dando essa notícia de sumiço do Jacques. Durante todo o mês de março de 1999, a polícia focou nessa Madame Maillard, Miriam Maillard. Aí a polícia descobriu que ela fazia umas coisas estranhas. Ela já tinha ligado pro cara do seguro de vida do Jacques para tentar convencer o cara, expert, que ele tinha feito uma análise errada, que não tinha gasolina no quarto do Jacques não, que ele estava errado. Isso era bem estranho. Outra coisa que a polícia viu quando eles chegaram até a casa dela, que eles foram falar com ela pessoalmente, eles viram que Madame Maillard, Miriam Maillard, não existia. Era um nome que ela tinha inventado. Eles descobriram que o nome real, o nome verdadeiro era Jamila Benkassem. Por que ela estava mentindo a identidade dela? Ela era enfermeira, ela tinha 4 filhos, não tinha muita informação sobre essa mulher. A polícia descobriu que ela veio do Marrocos para a França fazia algum tempo, ela tinha 4 filhos, ela tinha sido casada com um cara chamado René, tinha separado, não tinha dado certo. A prioridade da vida dela era sim os filhos. Ela tinha tido várias aventuras amorosas depois que ela separou desse marido René, mas a prioridade era sempre os filhos. Ela não ligava muito para os homens não. A impressão que a polícia teve é que ela tinha os homens por perto para sugar dinheiro dos homens para estar dando do bom e do melhor para os filhos dela. Isso era assim, essa foto, essa imagem que a polícia estava tendo ali de imediato dessa mulher. A investigação foi continuando. A polícia descobriu, olhando o histórico das contas dessa Jamila, que todo o dinheiro que saiu da conta do Jacques foi para a conta dela. E depois esse dinheiro tinha desaparecido misteriosamente. Um saque bem grande tinha ocorrido e o dinheiro sumiu. Então estava bem estranho para essa moça, Jamila. A polícia decidiu então convocar ela para ela estar fazendo interrogatório. Ela foi de boa, chegando lá na polícia, ela foi super colaborativa, conversou e disse que era super inocente. Não fiz nada, não sei de nada, eu era namoradinha dele sim, e eu não tinha interesse nenhum em matar o cara, porque se eu matasse, ele não era meu marido. Quem ia herdar tudo era a esposa, não era eu. Eu não tinha interesse nenhum em fazer isso, sabe? Não queria dinheiro, eu não preciso disso. A polícia achou estranho porque ela era cheia de contar historinha, tinha resposta pra tudo. A polícia sentia que ela estava tentando manipular todo mundo. A polícia achou estranho, deixou ela de lado. Nessa mesma hora, eles decidiram interrogar o ex-marido dela, esse tal de René. Falando com esse ex-marido, eles descobriram que esse ex-marido, ele conhecia sim o Jacques, mas ele conhecia de uma maneira diferente. A Jamila contou para esse ex-marido, o René, que o Jacques trabalhava com ela no hospital, que ela era enfermeira, e falou: olha, o Jacques, ele tá sozinho na vida, tá com câncer aí no cérebro, tá em fase terminal, e como ele tá sozinho, eu sou uma boa alma, eu cuido dele. Então ele tá aqui em casa, ele vai vir almoçar, jantar, eu vou na casa dele, mas eu tô fazendo a minha boa ação, viu? Pode ficar sossegada aí, meu ex-marido. Então a gente vai ver esse cara de vez em quando, o Jacques, mas é porque eu tô fazendo essa atitude boa aí, de pessoa boa que eu sou. Ele tá morrendo, tem um câncer terminal, e eu tô cuidando dele da maneira que eu posso. Foi isso que a Jamila contou pro ex-marido dela, o René. E a polícia descobriu que para o Jacques, o cara que perdeu a vida, ele imaginava que o René, ele era o meio-irmão da Jamila e que os 4 filhos da Jamila eram os sobrinhos dela, filhos do meio-irmão.
A Jamilá, minha gente, ela contava historinha pra todo mundo e ela vivia vidas paralelas com personagens diferentes que ela inventava na cabeça dela. Ela contava muita mentira pra conseguir o que ela queria. Atenção, dinheiro. Ela era muito manipuladora e muito mentirosa. Depois de todas essas informações aí, a Jamilá, ela começou a ser a suspeita número 1 e ela já ficou presa para mais esclarecimentos. O marido dela, o ex-marido, o Roné, ele ficou de canto, mas a polícia viu que ele tinha um álibi ali concreto, ele tava meio de gaiato no navio, não tava sabendo das coisas, então a polícia deixou ele de lado, mas ela já ficou presa ali, porque a polícia falou, não, vamos continuar a investigação, mas não vamos soltar essa dona aqui, porque com certeza ela tem mais coisa para falar pra gente. Como ela gosta de falar, gosta de contar a história, uma hora a verdade vai aparecer. O que deixou a polícia assim meia chateada, meia de boca aberta, foi que o Jacques, ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa instruída, inteligente. Como que ele ficou cego de amor por essa mulher? Era muito contraditório. Ele não poderia ter caído nas garras de uma pessoa assim. Ele era muito inteligente. Como que ele foi deixar se levar por uma pessoa assim? Era triste de se ver. A polícia decidiu olhar o computador do Jacques enquanto essa investigação continuava. No computador dele, dava para perceber claramente que ele estava cego mesmo de amor por essa mulher, a Jamilá. Ele escrevia muitos poemas para ela, poesia, cartas de amor, tinha tudo no computador dele, vários arquivos. Ele tinha um plano de viajar o mundo de barco com ela, ele estava investindo todo o dinheiro dele para ele ter grana para comprar um barco e sair para o mundo com essa mulher. Só que ela parecia que não queria muito isso não. Quando o pessoal comentava com a polícia, né, viram os dois ali juntos, eram um namoradinho e tal, o pessoal sempre falava, o Jacques, ele gostava assim de viajar e ele queria assim sair pelo mundo de barco. Ela, quando falavam sobre isso, ela falava, vamos, né? Mas ela não estava muito animada, não. Então talvez isso seria a causa dela ter cometido esse crime, porque ela queria o dinheiro para ficar perto dos filhos dela, mas ela não queria sair de barco pelo mundo com esse cara. Era uma coisa bem estranha. A polícia viu também, olhando todo o histórico do computador do Jacques, que ele estava bem doente. Nessa época aí, antes dele morrer, ele estava com problema de perda de memória, estava em depressão, estava tomando bastante antidepressivo. Então a polícia viu que tinha alguma coisa ali que eles ainda não estavam entendendo, mas eles tinham que analisar a fundo todas essas informações do computador para estar encontrando mais pistas e informações sobre a Jamilá, porque ela não falava nada e jurava inocência toda vez. A polícia decidiu analisar os dias antes da morte do Jacques para saber o que tinha acontecido. Olhando o histórico do telefone dele, a polícia viu que o dia 19 de fevereiro foi o último dia que ele ligou para alguém, mandou mensagem para alguém. Depois desse dia, todo o telefonema que ele recebeu, toda a chamada, toda a mensagem, não teve um retorno. Então parece que esse foi o último dia de vida do Jacques, de 19 de fevereiro de 1999. A polícia olhou também o que tinha acontecido antes, né, da morte do Jacques com a Jamilá. A polícia viu que logo depois desse dia 19, o dia 20, a Jamilá, ela pegou um carro, colocou os 4 filhos dentro e foi para Inglaterra. Você vai para Inglaterra de carro, mais de 2.000 quilômetros. Ela passou 4 dias, você faz 2.000 quilômetros de carro, passa só 4 dias e volta. Parecia que ela estava querendo construir um álibi concreto. Ela sumiu logo depois que o Jacques parou de dar sinal de vida, ficou longe. Que daí se perguntasse para ela onde você estava, eu estava na Inglaterra. Mas poxa, você não faz 2.000 quilômetros só 4 dias, você vai passar pelo menos um mês, é uma viagem muito longa, com 4 filhos. Então a polícia sabia que sim, ela era a culpada de tudo isso, só que ela não estava confessando. Quando ela viu que o circo estava fechando ali, que ela não ia ter para onde correr, né? Ela decidiu fazer uma greve de fome na cadeia. Vou fazer uma greve de fome, eu sou inocente, estou sendo injustiçada. Chorava, falava para quem queria ouvir que ela era inocente, não sabia de nada, que era um erro judiciário. Mas mesmo assim ficou presa para esperar um julgamento. O julgamento aconteceu em abril de 2002 e nesse julgamento a Jamilá estava do mesmo jeito, jurando inocência. O Roné, o ex-marido, ele foi descartado de tudo, nem foi para esse julgamento, ele era inocente, ele tinha um álibi concreto e a polícia viu que ele também estava sendo enganado, que ele não estava sabendo de nada. Ela contava muita mentira, muita historinha. Só pra vocês terem ideia, ela era tão cara de pau que durante o julgamento ela contava umas coisas assim do arco da velha, umas coisas que não tinha sentido. Ela começava a chorar, falava que ela viu a mãe dela morrer na frente dela de uma maneira muito cruel, que ela tinha sido abusada quando ela era criança, que tinha sido muito sofrimento, sabe? Tudo quanto é coisa infeliz que pode acontecer na vida de uma pessoa, aconteceu na vida dela. Ela era uma vítima, estava tudo muito ruim pra ela. O pessoal da informática começou a voltar no julgamento e eles disseram que, olha,
A gente descobriu no computador do Jaque tinham receitas médicas que parece que você que tinha feito, receitas médicas falsas, para ele estar pegando um antidepressivo. E olha que estranho, o mesmo antidepressivo que você receitou é o antidepressivo que foi encontrado no corpo dele, foi envenenado com esse antidepressivo. Seria uma coincidência? Ela falava, não, esse computador, ele era do Jaque, várias pessoas usavam, eu usava, tinha mais pessoas. Por que vocês estão falando que sou eu? Só porque tem o meu nome ali? Alguém poderia ter feito isso para estar me acusando. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, ela tinha resposta para tudo. O que mudou nesse julgamento foi quando um ex-amante dela, um tal de Jorge, ele veio testemunhar. E ele falou que a Jamila roubou ele durante vários e vários meses. Ela pegava cheque escondido e usava o dinheiro do cara. E ele não se deu conta disso rapidamente. Ele só deu conta de depois de muitos meses. Ele já estava com um rombo enorme na conta bancária. E ele disse também que uma vez ele foi jantar com a Jamila, comeu um negócio, ele acordou no outro dia. Ele nem sabe o que aconteceu. Ele tem a impressão, mas ele não tinha provas, que ela envenenou ele, deu um sonífero, alguma coisa muito forte, que ele tomou uma tacinha de vinho e apagou. Ele não se lembra o que aconteceu. Será que ela tentou fazer alguma coisa com ele e não conseguiu? Ele não sabe, não tem prova nenhuma para isso. Outra vez a informática vem aí para estar ajudando nas investigações. Os caras da informática, eles descobriram que alguns arquivos de texto, eles foram apagados e eles conseguiram recuperar esses arquivos de texto. Um desses arquivos de texto era aquela carta que a ex-mulher do Jaque recebeu de uma tal de amante falando que a Madame Maillard não era a culpada, a Madame Maillard que não existia, né? Era a falsa identidade da Jamila. Quem que teria escrito então essa carta, se esse computador era do Jaque? A polícia científica, né, da informática aí olhou direitinho quando que esse arquivo de texto ele foi criado, quando ele foi apagado, e a polícia viu que nesse dia, era um dia assim, tipo uma terça-feira à tarde, a única pessoa que poderia estar na casa do Jaque era a Jamila. Então ela teria escrito essa carta para enviar para a ex-esposa dele para tentar encobertar ela mesma. A polícia viu que todos os filhos dela, da Madame Jamila, eles estavam na escola, o René estava no trabalho e o Jaque veterinário também estava trabalhando. Então a pessoa que escreveu essa carta anônima falando que era uma amante era a Jamila. Ela não acreditava em nada disso, disse que a informática era uma coisa que não ajudava em nada, que era falsa, que ela não tinha nada a ver com isso. Mesmo com tudo isso, a pena dela saiu e ela pegou uma pena de 20 anos de prisão fechada. Claro que ela não aceitou isso e ela falou que queria um segundo julgamento porque ela era inocente. O advogado dela falou, olha aqui, você pegou 20 anos, você não pegou a máxima, para por aqui. Porque se o segundo julgamento acontecer, eles vão continuar a investigação, se tiver mais coisa, você vai pegar os 30 anos. Para por aqui. Ela falou, não, eu sou inocente e eu quero sim provar isso para todo mundo. Então vamos para o segundo julgamento. O segundo julgamento aconteceu em fevereiro de 2003. E nesse julgamento, logo no primeiro dia, aconteceu uma coisa inédita. O juiz estava lá no meio do julgamento e do nada recebeu um fax e daí foram informar o juiz, recebemos um fax aí urgente, vai mudar o rumo total dessa investigação. Era um fax, era uma carta do René, o ex-marido da Jamila, dizendo que ele tinha feito tudo com o Jaque, ele estava arrependido e que ele não estava conseguindo dormir em paz, sabendo que ele estava culpando a Jamila por isso. Então, na carta estava dizendo, vou me suicidar, vou tirar minha própria vida, porque isso para mim está sendo um peso muito forte. Eu fiz isso por ciúme, porque eu não queria que a minha esposa, a Jamila, ficasse perto desse cara, então eu fiz tudo e dava detalhes realmente de tudo que aconteceu. Nessa hora, todo mundo ficou assim, meu, como assim? Último dia aqui, o julgamento, estamos começando, como assim? Vem um outro suspeito que a gente não pensava mais nele e ele confessa tudo. Meu Deus, o que é isso? Sabe? Trocou totalmente o rumo. Nesse julgamento, a Jamila, ela ficou super assim, tranquila, feliz, dizendo, vocês estavam vendo? Eu sou inocente, não tem nada a ver com isso. A verdade, enfim, apareceu. A polícia foi verificar, claro, né, o julgamento foi anulado e a polícia foi verificar o René. Ele estava sim no hospital em coma, porque ele tinha ingerido alguma coisa. A polícia esperou esse cara acordar, o René. Quando ele acordou do coma, porque graças ao bom universo, ele acordou do coma, ele contou para a polícia que ele nunca teve intenção de tirar a própria vida. Ele falou para a polícia que alguns dias antes, ele nem sabia quantos dias ele tinha ficado desacordado, ele ficou ali 2 dias em coma.
Ele falou pra polícia que ele jantou em família com os filhos. Foi que ele comeu alguma coisa e uma das filhas veio trazer a sobremesa dele preferida, que era um mousse de chocolate. Ele comeu esse mousse e depois disso ele não se lembra de mais nada. A polícia mostrou a carta de suicídio pra ele e falou: eu não escrevi isso. Era uma carta que tinha sido escrita no computador e tinha a assinatura dele. Só que ele falou: essa assinatura tá estranha, não é minha, eu não fiz isso. Mas quem poderia ter feito isso, então, no lugar dele? A Jamila, ela estava presa, minha gente, então não poderia ser ela. Quem fez isso para tentar encobertar a Jamila e culpar o Roné? A polícia decidiu, então, interrogar os filhos do Roné. Vocês jantaram todo mundo junto, né? Teve uma filha que trouxe um mousse de chocolate, vão conversar com todos vocês. No interrogatório dos filhos, teve uma das filhas que decidiu confessar o que ela tinha feito. Foi uma menina de 17 anos. Ela disse que, a mando da minha mãe, quem me mandou, quem me forçou a fazer isso, eu envenenei o meu pai. Eu fui na cadeia conversar com a minha mãe, fazer umas visitinhas e ela me deu um frasco com alguma coisa dentro e disse que era para eu misturar no mousse de chocolate do meu pai. Era sobremesa que ele amava, então ela falou: põe isso, ele vai comer pra caramba porque ele gosta e pelo menos assim, minha filha, eu vou sair daqui da cadeia. Então faz isso pela mãe, faz isso aí por mim, que você tem que fazer isso, né, minha filha? Você não me ama? Faz isso pela mãe. E foi o que essa menina sem experiência, inocente, fez aos 17 anos de vida dela. Ela saiu da cadeia com o frasquinho, chegou na casa dela, preparou a janta pro pai, foi preparar a sobremesa, que era o mousse de chocolate, colocou a mistura que a mãe louca tinha feito lá na cadeia e deu pro pai. Esse pai, ele comeu bastante a janta. Quando chegou o mousse de chocolate, ele não tava com tanta fome, então ele comeu um pedaço, ele não comeu todo aquele pedação que a filha tinha dado. Foi isso que salvou ele da morte, porque se ele tivesse comido aquele pedação todo de mousse, ele sim teria partido dessa para melhor. Mas como ele comeu uma metade ali, porque ele já estava bem cheio, ele apagou e ficou em coma. Então essa filha de 17 anos foi manipulada por essa mãe que era egocêntrica, egoísta, maquiavélica, perversa. Para se safar de um crime, ela envolveu a própria filha. Claro que depois dessa confissão, a menor, o nome dela era Donia, ela ficou presa, porque a polícia, mesmo sendo menor, sabia que sim, ela tentou matar o próprio pai. Era uma situação bem complicada. A investigação continuou e um outro julgamento foi marcado, porque ele tinha sido anulado, e ele aconteceu em dezembro de 2003. Nesse julgamento, o clima estava bem pesado, porque na sala estava a mãe e a filha de 17 anos algemada, que não olhava nem na cara dessa mãe. Foi uma coisa assim muito triste de se ver, porque foi a mãe que estava ali manipulando a filha para ela se safar. Tudo que a Jamila ela ficava contando, todas as historinhas caíram por terra. Ela tinha sim justificativa para tudo, mas ali a polícia, o pessoal da psicologia, todo mundo já sabia que ela tinha um problema com mentira. Ela era uma mentirosa crônica, ela era perversa, ela era narcisista e ela tinha culpa no cartório. Esse julgamento terminou e a pena dela aqui foi a máxima. Ela pegou 30 anos de prisão fechada pela tentativa de assassinato do ex-marido, o Roné, e pela morte do Jacques, o namorado dela. Atualmente a Jamila ela está presa. A filha dela, a Donia, ela também foi julgada porque ela foi a pessoa que fez isso com o pai, infelizmente, né? Ela foi manipulada, mas foi ela que fez essa ação. Ela pegou apenas 3 anos de prisão por tentativa de assassinato do próprio pai. Atualmente, ela está solta e vive numa boa, como se nada tivesse acontecido. A Jamila ainda está presa, pagando por esses 2 crimes horríveis que ela fez. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Minha gente, não tá dando nem pra confiar na própria mãe. Olha que mulher louca. Ela faz tudo de errado, a Jamila, aí viu que cagou, sentou, esfregou pra todo quanto é lado, aí usa a própria filha, manipula uma adolescente de 17 anos pra ela tá se safando de um crime. O mundo tá totalmente perdido mesmo, né? Pelo amor do universo, tá totalmente perdido. Então, como você já sabe, muito obrigado pela sua presença até aqui no final do vídeo e cuide da sua segurança, porque esses lobos aí em pele de cordeiro, eles estão escondidos. A gente nunca sabe se é um pai, se é uma mãe, se é um irmão, se é o melhor amigo. Abre o seu olho, cuide da sua segurança e até o próximo vídeo.